Olá, queridos, boa noite. Nós tivemos um problema aqui na transmissão, nós estamos retornando agora. Eu quero saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de dizer que nós estamos felizes de estarmos aqui em mais esse momento nessa live para compartilhar uma porção da palavra de Deus com todos os irmãos, tá? Quero convidar você para estar participando conosco, para estar colocando seu argumento, para estar se expressando. Boa noite, Vilma. Quero convidar você para estar compartilhando também esta live, convidar você para estar comunicando conosco, Você que tem estado conosco já durante esse tempo, eu particularmente tenho sabido de muitas pessoas que têm me proporcionado assim um momento muito feliz, Pessoas que têm contado e glorificado a Deus com testemunhos de vida. Tenho sabido de pessoas que têm se reconciliado com Cristo por intermédio dessa palavra, nesse momento aqui. Pessoas que têm entregado a sua vida a Jesus, ou seja, estão aceitando Jesus como Senhor e Salvador por intermédio desse processo, desse instrumento, dessa ferramenta que o Senhor nos concedeu para estarmos levando a palavra de Deus ao seu coração. Também sei de pessoas que estão sendo curadas, pessoas que estão recebendo libertação, pessoas que estão tendo até mesmo o seu lar restaurado pelo poder dessa palavra. Amém? Então eu quero convidar a todos para que vocês possam participar, para que você possa fazer o seu comentário. Quero convidar você também para você compartilhar essa live com outras pessoas, para que ela possa atingir uma geografia maior, um campo de alcance ainda maior, porque quando você compartilha no seu grupo, você tem um hall de amigos que muitos ali podem não fazer parte do grupo que eu compartilho, que eu faço parte, ou de outra pessoa. E aí nós vamos o quê? Enviando a semente ela vai crescendo, e a semente ela vai dando o quê? Muitos frutos, O importante é o evangelho ser propagado, e isso aqui é um meio do evangelho ser propagado, amém? Shalom Adonai para todos, um forte abraço, amo vocês, tá bom? Povo do Manve, você católico, você que tem o seu credo religioso, que talvez até seja diferente do nosso, mas que está sempre na escuta, sempre assim, nos ouvindo, sempre nos assistindo, a todos, Você cristão, que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe a sua liderança, o seu pastor. Eu quero declarar a paz de Cristo no coração de todos os irmãos, amém? Nós temos uma palavra hoje do céu para você. Eu digo para você que essa palavra não é minha. Eu estou muito feliz com essa palavra, uma palavra que fala de uma adoração restrita, uma adoração verdadeira, de uma entrega, uma palavra que ela tem poder para mudar destino, tem poder para dimensionar o seu futuro. Você que ama a palavra, eu te dou um conselho: quando você for para a sua célula, para a sua igreja, quando você parar para estar me ouvindo aqui, pegue uma agenda, uma caneta, pegue a sua Bíblia, deixa já em cima da mesa, já prepara o seu cafezinho aí, já prepara o seu copo com água, o seu suco para você tomar durante a transmissão, e vá anotando aí os capítulos e versículos bíblicos, vá anotando aí as revelações da palavra de Deus que você possa vir a receber, tá bom? Boa noite, Rosilene, boa noite, Rio de Janeiro, que Deus abençoe vocês, Minas Gerais, Goiânia, Espírito Santo, toda a Baixada Santista, São Paulo, que Deus abençoe. Queridos, a palavra de Deus está em Gênesis, capítulo de número 22. O tema para essa palavra é uma verdadeira adoração. A palavra adoração, para que você tenha uma noção, ela vem do grego proskineu, que significa prostrar-se, significa, se render totalmente, E nós temos um livro na Bíblia onde a primeira vez esta palavra ela se tornou nítida. Isso está na leitura do livro de Gênesis, capítulo número 22, quando o próprio Abraão, que é o pai da fé, ele decorre dentro do momento que ele vive, dizendo que ia fazer uma verdadeira adoração a Deus. Eu vou, antes de entrar nessa leitura, compactar um pouco com você algumas coisas, Muitas pessoas hoje no seio da igreja, elas têm um conceito muito assim limitado no que diz respeito ao significado de adoração. Muitas pessoas entendem que adorar é você levantar a sua mão naquela aglomeração de pessoas e você render graças e você cantar ao Senhor, ou você tocar um instrumento, ou então somente quando o grupo de louvor está no altar da igreja ali, se envolve numa adoração, Pessoas que pensam que adoração é você levantar a mão apenas, é você começar a dar glória a Deus diante do Senhor. Nós temos aqui um texto em Gênesis 14, em Gênesis 22, aliás, que vai nos ajudar a nos aprofundar o nosso entendimento espiritual sobre o que é adoração.
sobre até onde a adoração pode nos levar, sobre o que a adoração pode nos fazer conquistar, sobre o que a adoração pode nos solidificar e nos trazer mais intimidade e relacionamento com Deus. Eu quero fazer a leitura do verso de número 5 do capítulo 22 de Gênesis, que diz assim: eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Dentro de um contexto, queridos, a história de Abraão, ela foi uma história transicionada por Deus. Abraão, ele tinha uma esposa que era estéril, e Abraão tinha um desejo de ter um filho. Deus, ele faz uma aliança com Abraão. 25 anos se passam, nasce Isaac, o filho da promessa. Tenta imaginar a alegria no coração de Abraão. Mas depois que Isaac nasce, alguns anos se passam. E o que ocorre? O próprio Deus, no capítulo 22, ele entra numa conversa com Abraão e ele pede o seu filho num ato sacrificial. Ele pede para que Abraão leve Isaac ao monte para ser sacrificado a ele, ser entregue totalmente a ele. No contexto, Abraão entende tudo isso. Abraão abre o seu coração. E Abraão, então, no verso 5, já saindo com o menino, o rapaz, ele fala para algumas pessoas: eu e o rapaz vamos lá. E havendo adorado, presta bem atenção, é a primeira vez que essa palavra aparece aqui na Bíblia. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão entendia que aquele sacrifício era uma atitude de adoração. Abraão entendia que a sua obediência a Deus era uma atitude de adoração. Então, eu começo a entender, por essa ação de Abraão, que isso nos ensina que adorar envolve renúncia. Não é somente cantar. Adorar envolve obediência. Não é somente tocar, ou então levantarmos as mãos na igreja, rendemos graça, louvor. A adoração é algo muito mais profundo. No hebraico, eu acabei de falar, a palavra proskuneo significa você se render totalmente. Ou seja, fala-se de um amor que se entrega. Então Deus, neste momento, ele institui um sacrifício. E o termo bíblico dado a esse sacrifício é simplesmente adoração. Quem pode dar uma glória a Deus por isso aí? Ele institui um sacrifício, ele pede o único filho de Abraão, o bem mais precioso, aquilo que ele mais esperava. Ele pede um holocausto a ele. E quando Abraão leva esse filho ao monte para ser sacrificado e consagrado ao Senhor, nesse momento Deus institui esse sacrifício. E o termo bíblico, por intermédio de Abraão, o define como uma adoração. O verso 1 e 2, a palavra de Deus diz assim: aconteceu depois dessas coisas, que pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então, olha só, a quem tu amas, era algo muito querido. Aquilo que você ama é muito precioso para você. O valor sentimental, ele vai muito além de um valor financeiro. As pessoas, elas podem até questionar o preço de alguma coisa, mas só sabe o valor de alguma coisa quem passa por aquilo ali, porque preço é uma coisa, valor é uma outra coisa. E Abraão amava muito o seu filho, e Deus o pede ali em holocausto, ainda direciona ele a um local que ele mesmo, Abraão, deveria sacrificar o seu filho. Nesse texto aqui, se você ouviu bem a leitura que eu fiz, ou talvez se você abriu a sua Bíblia, no verso 1, o texto fala que Deus colocou Abraão à prova. Deus colocou Abraão à prova. Colocou o seu coração à prova. E o que Deus pede a Abraão? Isaque, o filho tão esperado, durante 25 anos. Deus pediu para que ele fosse oferecido em sacrifício sobre o monte Moriá. Qual que seria a intenção de Deus aqui nesse momento? Eu digo para você, queridos, que com certeza Deus, ele não desejava a morte de Isaque. Não desejava ver a tristeza no coração de Abraão. Não desejava ver o sofrimento de Abraão. Mas sim saber a quem de fato Abraão amava mais. Mas sim saber aonde que estava o coração de Abraão.
Eu quero dizer para você, queridos, que Deus ele não abre mão de ser o primeiro. O próprio Deus, na sua palavra, ele fala que ele é antes de tudo. Em Isaías 43 está dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo Deus, quem impedirá? Deus ele sempre gosta de ir na frente, até mesmo na frente das nossas batalhas. Ele gosta de ser o nosso escudo, aquele que vai na frente nos protegendo. O profeta Isaías escreveu que é ele quem vai na frente, endireitando os caminhos tortuosos, despedaçando as portas de bronze e quebrando os ferrolhos de ferro, para que nós saibamos que ele é Deus e fora dele não há outro Deus. Então a única forma de vencermos uma batalha é colocarmos Deus acima de tudo, é colocarmos Deus à frente dessas batalhas, à frente da nossa própria vida. Então nesse momento, Deus ele preparando Abraão, ele mostra que ele não abre mão de ser a primeira pessoa em nossas vidas. Isso vai acima de familiares, isso vai acima de trabalho, de bens, de qualquer coisa que possa haver nessa terra. Nada verdadeiramente pode estar acima do Senhor. Qual foi a oração que Jesus ensinou para os seus discípulos? A oração do Pai Nosso. Que seja feita sempre a sua vontade. Em Mateus 6,33, o que Jesus ensinou? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o restante vos será acrescentado. Esse texto tem duas vertentes. Primeiro, a parte que cabe ao ser humano, buscar a Deus e a sua justiça e o reino dele. A segunda é que cabe a Deus. Todas as coisas serão o quê? Acrescentadas. Agora, olha só, você que está passando por uma prova, você que de repente está murmurando, pensa no tamanho desta prova. Deus pedir o único filho de um homem, a vida de Abraão, em um dos caldeus, queridos, ela tinha todo um contexto de idolatria. Deus, ele não pede Isaac e Abraão por uma coincidência. Quando Deus chama Abraão, Deus começa a tratar no coração de Abraão, Deus começa a envolver Abraão, Deus começa a encher Abraão da sua presença, Deus começa a habitar, Deus começa a transicionar a mente dele, Deus começa a purificar e libertar Abraão de toda a idolatria. O chamado de Abraão, ele aconteceu em Gênesis capítulo de número 12, 10 capítulos anterior a este que eu li para vocês. E no verso 1 e 2, a Bíblia fala que Deus já chama Abraão, arrancando coisas de Abraão. Deus já chama Abraão, dizendo para Abraão que ele teria que ser o primeiro. Deus já chama Abraão, ordenando a Abraão que deixasse algumas coisas para trás, que entendesse o que Deus queria, que entendesse que Deus o estava escolhendo para ser um pai de multidão e o pai da fé, um homem abençoado e muitíssimamente próspero. Diz a Bíblia no verso 1 do capítulo 12, que Deus chama Abraão e falou assim: sai da tua casa, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa dos teus pais, sai do lugar onde você está, vai para a terra que eu te mostrarei, porque lá de ti eu fartei uma grande nação. Deus pede para Abraão ali deixar tudo de lado, para que Abraão pudesse adorá-lo, para que Abraão pudesse obedecer, para que Abraão pudesse se entregar. Então, Abraão morava em um dos caldeus, e todos sabem que o pai de Abraão chamava-se Terá, que era um artífice, um construtor, né? Um construtor de estátuas, de imagens, né? O dos caldeus era uma terra plenamente idólatra. Então Deus já começa tirando Abraão daquela idolatria, do meio daquela idolatria, trazendo Abraão para o seu seio, direcionando Abraão a um caminho, para que ele pudesse se libertar de todo o seu passado, se libertar de tudo aquilo que havia dentro do conceito dele que ele havia aprendido, de que Deus jamais poderia ser o primeiro e sim outra coisa, porque Deus não divide a adoração dele com ninguém. A glória do Senhor é restrita, a glória do Senhor é somente para ele. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra, queridos? Então Deus ele transiciona, já no começo, no início do relacionamento, Deus começa a tratar, pedindo para que ele pudesse deixar tudo de lado, deixar os seus bens materiais, e sair somente com a sua esposa a uma terra onde Deus, faria dele uma pessoa muito frutífera e muito próspera. Mas para isso ele precisaria colocar Deus em primeiro lugar. Então, ali já começou esse relacionamento, onde Deus começou a exigir algumas coisas de Abraão. No verso 8, queridos, a palavra de Deus diz que o filho de Abraão, já naquela caminhada,
ele pergunta para Abraão: cadê o cordeiro para o holocausto? Significa que aquele menino era ensinado. Aquele menino, ele era mentoreado pelo seu pai, ele tinha a cobertura do seu pai. Porque aquele menino já aprendeu desde cedo que para se dar algo ao Senhor, ofertar algo ao Senhor, tem que ter algo na mão para se dar. Aquele menino já entendia que para se adorar, deveria sacrificar. Presta bem atenção. Para se adorar, deveria sacrificar. Não existe adoração sem sacrifício. E o próprio menino, o rapaz, já sabia. Ele falou: pai, cadê o cordeiro para o holocausto? Olha o entendimento que esse menino já tinha. Aí Abraão responde no verso número 8. Presta atenção. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Quando você lê esse capítulo 22, tem algumas particularidades, queridos, que a gente percebe que Abraão, ele aprendeu no decorrer da caminhada, coisas que ele não tinha em Ur dos Caldeus. Eu quero te falar que o relacionamento com Deus, ele edifica a sua fé. O relacionamento com Deus, ele enriquece você de mente. Durante todo esse processo, aqui no capítulo 22, Abraão em todo o tempo exercitou a sua fé. Abraão, ele fez uso de linguagem profética, queridos, de linguagem de fé, tanto no verso de número 8, quanto no verso de número 5. Ele fez uso de uma linguagem profética. Quando Isaac pergunta: aonde está o cordeiro para o sacrifício? Ele responde: Deus proverá. Ou seja, ele trouxe ali uma linguagem de fé, uma linguagem profética. Existem 4 características da palavra de Deus que nós devemos, como cristãos, entender, queridos. O que a palavra de Deus significa para cada um de nós? Quais são as suas características? A palavra de Deus é uma palavra imperativa, é uma palavra que pertence a Deus, ou seja, Deus ordena que algo aconteça, então é uma palavra com autoridade, é uma palavra que é para hoje, ela não pode ser usada no passado, ela é para hoje. A segunda característica, a palavra de Deus, ela tem um poder criativo, uma palavra que tem poder para criar, trazendo à existência aquilo que ainda não existe. Foi esta palavra que nós conhecemos lá no capítulo 1 de Gênesis, quando Deus se manifesta como Jeová Elohim, o Deus Criador. Quando a Bíblia fala e disse: Deus haja luz, e houve luz. Então Deus começou a criar coisas por intermédio da sua palavra. A terceira característica, a palavra é uma palavra transformadora, uma palavra que tem poder para mudar circunstâncias, que tem poder para transformar situações, momentos, que tem poder para trazer luz onde impera as trevas. Eu vou dizer para você que o mundo inteiro hoje é movido pela palavra de Deus, que Deus transforma o caos em beleza, a miséria em prosperidade, a derrota em vitória e a morte em a vida. A palavra de Deus, ela muda tudo, ela tem poder para mudar a tua história. Se você recebe, dá um glória a Deus onde você está, queridos. Eu creio que você já começou a entender como Abraão entendeu o que era a palavra, que dos nossos lábios temos que profetizar esta palavra. Não seja o profeta das tuas dificuldades, não seja o profeta que amaldiçoa a sua própria vida ou a sua própria família. Comece a entender que a palavra é imperativa. Não importa a sua circunstância que você vive hoje. Olha a situação de Abraão, ele falou: Deus proverá. Olha a situação de Abraão, ia sacrificar, entregar o próprio filho, e falou assim: eu vou adorar o Senhor. É uma palavra com poder criativo, onde você profetiza. Ela cria o que foi que Deus ordenou a Ezequiel no vale de ossos secos. Profetiza, profeta, profetiza, mulher de Deus, profetiza a homem de Deus, a esses ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. E é o que nós temos que fazer, queridos. Uma palavra transformadora, que comunica a vida, que coloca luz nas trevas, que levanta o caído. E uma palavra, que é a 4ª característica para você marcar aí na tua agenda: sobrenatural. Uma palavra sobrenatural, porque ela está acima do mundo natural, pois esse mesmo foi criado por Ele e é governado por Ele. Louvado seja Deus! Uma palavra sobrenatural, que está acima do mundo natural, pois esse mesmo mundo foi criado por Deus e ele é governado por Deus. Aquele que crê, levanta a mão, ou na tua casa, ou aí no teu sofá, ou sentado na cozinha ou na sala, dá um glória a Deus, para que o nome dele seja glorificado. Então nós temos que ter essa linguagem profética e essa linguagem de fé nos nossos lábios. Nós precisamos entender que tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos nessa vida vem de Deus. Foi o que Abraão entendeu. Deus deu o filho para ele, então ele pertencia ao Senhor, mas mesmo assim ele levantou a sua voz em voz profética.
Nós temos que entender que Deus é provedor de todas as coisas nas nossas vidas. Nem tampouco negar a Deus aquilo que pertence a Deus, aquilo que é de Deus, aquilo que Ele nos pede. Tem uma revelação aqui que muitas pessoas se negam a entender. Presta bem atenção. Quando Deus pedir para você, entrega para Ele. Quando Deus pedir para você algo, entrega para Ele. Porque entregar a Deus não significa que você vai perder. Tenha a consciência disso. Abraão, consciente do seu dever, da sua obediência, da sua atitude de adoração, ele segue com confiança e ele segue em obediência a Deus até o momento que ele coloca o seu filho no local ordenado por Deus. Ele pega o cutelo, que era um machadinho, para imolar o seu filho. Naquele momento, no verso 12, o Senhor lhe diz: não estendas a mão sobre este menino, nada lhe faças, pois agora bem sei que temes a Deus. Perceba bem, houve uma atuação do grande Deus naquele momento. A partir daquele momento, eu quero te falar que se inicia um tempo de milagres na vida de Abraão. O filho não foi morto no sacrifício, mas no coração de Abraão, ele já havia entregado aquele filho a Deus. Eu quero te explicar dessa forma. Deus conhece a resposta dos nossos corações. Muitas das vezes aquilo que nós falamos não condiz com o que está no nosso coração. Deus, Ele quer fazer uma obra. Quem recebe, diga amém. Deus, Ele quer nos abençoar. Quem recebe, dá um glória a Deus. Mas Ele quer ver o que está dentro do nosso coração. Qual é a resposta do nosso coração? Deus não quer pessoas perfeitas porque não existe, mas Ele quer alguém que o procure, que o busque de todo o coração. De todo o coração. É o que Deus quer. Queridos, eu quero dizer para você que no versículo 16, 17, 18 desse texto, quando as coisas elas acontecem, quando Abraão ele sai daquele lugar, quando o anjo diz assim: eu sei que você temes a Deus, começa uma nova história na vida de Abraão, uma história de muitas bênçãos. E eu quero ler aqui na Bíblia, verso 17, diz assim: que deveras te abençoarei e multiplicarei grandissimamente a tua semente, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua semente são benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Quem pode dar um glória a Deus? Olha só o ciclo de provisão, o ciclo de milagres, o ciclo de exaltação que começou a acontecer na vida deste homem, por consequência da sua obediência, por consequência da sua renúncia. Então eu entendo que adorar é obedecer e é renunciar. Adorar é simplesmente nos lançar, nos render totalmente diante desse grande Deus, dizendo: só o Senhor é Deus, louvado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome, bendito tu és entre as nações, bendito tu és entre os homens, tu és a raiz da tribo de Jessé, tu és a linhagem de Davi, tu és a rosa de Saron, tu és o alfa, tu és o ômega, tu és aquele que é, tu és aquele que era, tu és aquele que há de vir. Os céus manifestam a tua glória e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. As nações que tu formaste virão e se prostrarão perante a tua face, na tua destra a maravilha, a poder, só tu opera milagres. Louvado seja Deus. É isso tudo e muito mais. É isso que eu te falei, mas a nossa obediência, muitas das vezes no silêncio, a nossa submissão, as nossas lágrimas, obedecer com uma fé obediente naquilo que Deus te pede, naquilo que Deus te quer. E quando nós fazemos isso, vem um tempo de exaltação. Quando nós obedecemos, o milagre vem, o milagre acontece. Quando nós obedecemos, a prosperidade chega. Quando nós obedecemos, a história da nossa vida muda. O segredo é obedecer. A obediência se constitui em um ato de adoração ao Senhor. Quem recebe, dá um glória a Deus, queridos. Então isso aqui é a consequência da renúncia e da obediência. O Isaac é devolvido ao seu pai na Bíblia. Isso nos ensina, amados, que tudo aquilo que nós entregamos ao Senhor, aquilo que nós colocamos nas mãos do Senhor, em obediência à sua palavra, nos é devolvido, abençoado e multiplicado. É só você ler o verso 17 ao 18. Ele entrega a Deus, Deus devolve para ele,
e lança sobre ele uma bênção de multiplicação e de prosperidade. Ou seja, quando o Isaac, quando o sacrifício, quando a oferta foi colocada no altar, era apenas um filho. Mas quando ele voltou aos braços de Abraão, ele era a descendência bendita e numerosa que Deus havia prometido a Abraão. Que coisa tremenda, queridos. Como eu amo meditar e ouvir a palavra de Deus. Toda crença na promessa. Quem tem promessa de Deus aí, dá um glória a Deus. Eu também tenho. Mas toda crença na promessa, queridos, toda entrega feita por um ser humano a Deus, ela tem que acontecer primeiro no coração. Ou seja, quando em nosso coração nós desejamos tomar posse daquela promessa, independente de circunstância, nós cremos de todo o coração, perdoamos, servimos ao Senhor, semeamos, ofertamos a Deus. O Deus que vê o nosso coração, Ele nos contempla, Ele contempla o nosso desejo, Ele sabe se estamos verdadeiramente buscando aquilo de coração. Aí Ele contempla o nosso desejo, Ele passa a prover a capacidade de nós perdoarmos, Ele provê as nossas necessidades, Ele abre as portas com portas quando nós cremos e buscamos de todo o coração e acreditamos verdadeiramente nas suas promessas. Nos dá unção para sermos servos, nos capacita, nos qualifica a sermos mentores, a sermos discípulos, líderes, pastores, a sermos profetas, a pregarmos o seu evangelho, nos dá unção, autoridade na palma das nossas mãos e na voz que sai dos nossos lábios, para em nome de Jesus expulsar demônios, para em nome de Jesus, segundo a sua vontade, a vontade dele, curar enfermos. Ou seja, assim, em nosso coração, nós atendemos ao pedido de Deus, mostramos a Ele aquilo que nós queremos, obedecemos os pedidos do Senhor, Ele se move para nos prover e nos capacitar. Eu quero levantar a minha mão aqui nessa noite e dizer que Deus vai te capacitar pela sua obediência, Deus vai te capacitar pela sua renúncia, Deus vai te capacitar por todo o ato de adoração que você tem colocado diante do altar do Senhor. No verso 17 ao 18, Abraão foi abençoado a partir daí, com saúde, com longevidade, com prosperidade material e uma unção de multiplicação na sua descendência. Eu quero concluir nessa noite, queridos. É uma palavra rápida, mas muito eficaz. Presta bem atenção nessa conclusão agora. Anote aquilo que você tem que anotar. Abraão ouviu a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Deus sempre se comunicou com a terra. Tem aqueles que dizem assim: olha, Deus não falou mais comigo. Eu fui para a igreja, o pastor pregou, mas Deus não falou comigo. Eu abro a minha Bíblia em casa, Deus não tem falado comigo. Eu oro a Deus, mas eu não tenho ouvido a resposta de Deus. Eu quero te falar que a Bíblia fala que Deus, ele não é mudo, e também não é surdo para não ouvir a tua oração. Eu quero te dizer, queridos, que nós precisamos estar alertas para ouvir a voz de Deus. Deus sempre se comunica com a terra, Deus sempre se comunica com o seu povo, mas precisa haver uma conexão do povo com Deus. Nós precisamos nos conectar a Deus, a nossa vida, a nossa santidade, a nossa forma de viver, o nosso coração, amando a Deus sobre todas as coisas, ao nosso próximo como a nós mesmos, dando ouvidos a toda voz, toda a ordem que vem de Deus. Precisamos nos conectar com Deus. Alguém precisa parar para ouvir mais a Deus. Eu quero te falar uma verdade, porque hoje a bênção não vem. A maioria das pessoas, sendo ou não crentes, mas que conhecem a Bíblia, elas ouvem mais o coração do que o próprio Deus. Eu vejo as pessoas: ao meu coração não pediu isso, ao meu coração disse para me seguir isso. Eu vejo alguns líderes ensinando assim: ó, segue o teu coração. Queridos, Jeremias 17, a palavra de Deus diz no verso 9, que o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas. Quem compreendeu, diga um amém. Entenda, Abraão não seguiu o seu coração. Abraão saiu para um local sem saber para onde ia. Ele simplesmente ouviu a Deus e ele obedeceu ao Senhor.
Então nós precisamos entender que a voz de Deus, que a palavra de Deus, que a voz de Deus é um destino profético para a sua vida, que a voz de Deus é um destino profético para o nosso Brasil, durante esse tempo que nós estamos vivendo. Eu quero parar um pouquinho aqui e louvar a Deus pela sua vida. Você que hoje, que independente de questões políticas, sociais, partidarismos e opiniões que se estendem, que se divergem, você parou para jejuar, para dobrar o teu joelho e pedir uma nação melhor, pedir um universo melhor. Eu quero parabenizar todo o povo aí que se manifestou nas ruas, em casa, para tirar um tempo de jejum e de adoração e buscar a presença de Deus e pedir um país melhor. Que Deus te abençoe e Deus te multiplique conforme a promessa. Quem recebe, diga amém. Precisamos parar para ouvir a Deus. Jesus Cristo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Só os humildes ouvem e obedecem a Deus. Seja humilde. Eu quero te falar que Deus não acessa o coração dos soberbos. Não pode haver conexão entre um soberbo e Deus. O próprio Deus, ele diz na sua palavra que ele rejeita o soberbo, mas dá graça aos humildes. Deus se comunica com os humildes, Deus exalta os humildes. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus toda está debaixo de um comando divino. Foi por isso que Cristo disse: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Sempre ouvindo a voz do Pai ali. Teve um momento na vida de Cristo, quando ele estava para chegar a poucos metros da cruz, no Gólgota, ele fez uma oração assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas se não, que seja feita a tua vontade. Ou seja, ele empreendeu ali uma fé obediente. Ele pediu, se for possível, afasta. Por quê? Porque ele não queria ir. A carne dele já estava doendo pelo pecado da humanidade que pairaria sobre ele. E Jesus falou isso durante 3 vezes no Evangelho. Mas ele falou: todavia que seja feita a tua vontade. Ou seja, ele ouviu ali a voz de Deus. Então, um princípio da fé é a obediência. Abraão, ele obedeceu sem saber para onde ia. Por quê? Porque Deus havia ordenado a ele. Deus ordenou a Abraão. Então, se eu quero aumentar o meu nível de fé, eu preciso crescer e aumentar o meu nível de obediência. Se eu quero aumentar, pode escrever essa aí, o meu nível de fé, eu preciso crescer e aumentar o meu nível de obediência, porque o princípio da fé é a obediência. Alguém coloca isso aqui para mim, por favor. O princípio da fé é a obediência. Se você é uma pessoa obediente, Dilma, saudade, Deus te abençoe, viu? Missionária Dilma. Se você é uma pessoa obediente, você vai ser uma pessoa exaltada por Deus. Porque a fé, ela não para. A fé, ela tem que crescer. A fé nos faz caminhar. A fé nos faz prosperar. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário nos coloca num plano superior, maior e melhor. Aquilo que eu alcancei até hoje, amém, louvado seja Deus, mas eu posso alcançar muito mais. Existe muito mais para a sua vida. Existem portas que vão se abrir. Existem sonhos que Deus quer entronizar dentro do seu coração. Eu quero dizer para você: não limite a promessa, não limite a proporcionalidade do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, porque tudo que Cristo conquistou é teu direito, é tua herança. Quem quer dar uma glória a Deus, queridos? A fé, ela não para. A fé, ela é uma crescente, para você desenvolver. Não existe ser humano que não a tenha. Você precisa desenvolvê-la. Foi o que aconteceu com Abraão na caminhada. Ele teve um contato com Deus ali. Ele obedeceu a Deus e na caminhada a fé dele foi se desenvolvendo. Quando não do desânimo, Deus se manifestava. Deus pediu para ele olhar as estrelas e contar. Deus, ele trazia à memória a promessa, aquilo que Deus havia proposto a ele durante várias situações na vida de Abraão. Deus, ele fala da promessa, Deus, ele lembra da promessa. Eu quero dizer para você: não esqueça da promessa que Deus fez na tua vida. Não esqueça da promessa. Talvez você espere há 5, 10, 15 anos. Esta promessa está viva. Deus não esqueceu da promessa. Eu quero te falar, queridos, que aquele que começou a boa obra na sua vida, aquele que vai completar, se você recebe, dá uma glória a Deus, queridos. Agora, quando você for provado, você tem que desenvolver essa fé. Quando a dificuldade surge, tem 2 coisas: eu acrescento a minha fé ou eu destruo a minha fé. A nossa fé é provada na crise. A nossa fé é provada no momento de grande dificuldade. A nossa fé é provada quando Deus nos pede algo que nós entendemos que é muito para nós, mas não para Ele. Eu quero falar uma coisa para você. Quando Deus pedir algo, Ele pode ser até muito para você,
mas para Deus nunca vai ser. Mas quando esse muito que você acha que você tem, ou então o pouco que você acha que você tem, porque o ser humano não entrega porque acha que é muito, que é demais, e também não entrega porque acha que é pouco, vai ficar sem. O que você colocar na mão de Deus, receba isso em nome de Jesus, vai voltar para a tua vida multiplicado grandissimamente. Grandissimamente. A tua adoração, o teu sacrifício, a tua obediência vai no teu futuro e volta para as tuas mãos multiplicada. Quem crê dá glória a Deus. Foi o que aconteceu com Abraão. Eu olho para a Bíblia e eu percebo que a Bíblia é um livro de ciclos, onde ciclos mesmo, fases por onde nós somos provados e destinos são liberados. A Bíblia é um livro de ciclo onde nós somos provados e destinos liberados. Todo ser humano tem direito a uma conquista de vitórias. Todo ser humano tem direito a um crescimento. E obedecer a Deus lhe dá o direito de se tornar um grande conquistador e também um grande líder de fé. Nós temos direito a uma conquista de territórios, avançar geograficamente. Nós temos uma promessa de prosperidade, de bênção sobre a nossa vida. E as batalhas, elas vão servir para nos trazer a bênção. As batalhas serão um documento registrado no cartório espiritual de que Deus está nos dando um legado, está nos dando, queridos, um patrimônio, um terreno, uma casa, um carro, a nossa formação profissional, a nossa família no Senhor, o nosso ministério crescendo. A batalha é esse ciclo, a batalha é esse carimbo, porque se você está passando por uma grande luta, te prepara, porque Deus tem uma grande vitória para derramar sobre a sua vida. Isso, queridos, é um chavão que as pessoas utilizam, mas não deixa de ser uma verdade, porque quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que aonde abundou o pecado, superabundará a glória de Deus. Ou seja, aonde Satanás trabalhou, Deus vai trabalhar muito mais e vai te dar em abundância. Por isso Cristo Jesus disse que o ladrão vem senão a matar, a roubar e a destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Louvado seja o nome santo do Senhor. Toda semente, toda batalha, ela vai dentro de uma questão espiritual, queridos, te levar a um nível de fé, a um nível de conhecimento, a um crescimento. Toda batalha, toda prova, toda luta que você passa é uma semente para um território novo, uma geografia ampliada. Quem recebe, diga amém. Toda batalha, toda luta é uma semente para uma geografia ampliada e também para a conquista de um território novo. Deus não trabalha onde tem um coração dividido. A adoração ela é fora disso. Não tem como você adorar a Deus com o coração dividido. Deus viu o coração de Abraão. Quando ele ia imolar o filho dele, o anjo disse: não faça mais isso, pois bem sei que temes a Deus. Deus sabia que ele ia fazer aquilo. Deus conhece o seu coração e a sua mente. Isaac já tinha sido sacrificado no coração do pai dele. Ele dizia: Deus me deu, Deus está levando a dele. Quem sou eu para questionar? Presta bem atenção. Deus não trabalha onde se tem um coração dividido. Quando Deus pediu para Abraão sair de Ur dos Caldeus, deixar pai, família, era para deixar tudo. Quando Deus pede o filho dele agora, era para deixar tudo. Deus falou: aquilo que você mais ama, deixa. Quando se deixa, tem que trazer o coração junto. Creia 100% na palavra de Deus para a sua vida. Creia em toda a promessa que Deus tem para a sua vida. A partir de hoje, ore 100% mais. Leia a Bíblia 100% mais do que você faz hoje. Jejue 100% mais. Não espere o teu líder dizer para você jejuar, não. Sabe, não sirva a Deus apenas pela metade. Você que Deus te deu um dom de você louvar, uma corda vocálica boa para você cantar na igreja, para você tocar um instrumento. Sabe, não seja aquele que quer ser uma estrela, mas seja aquele que quer ser servo, aquele que submete, aquele que adora, em espírito e em verdade, para que as pessoas da igreja possam olhar para você, não veem em você um cantor, mas em você um adorador, que o adorador é aquele que faz fluir do seu coração, e a vida de um adorador resplandece quando ele está no altar, ministrando louvor, levando uma igreja a adorar, e muitos a serem batizados pelo Espírito Santo de Deus. A adoração, ela é um estilo de vida, é quando você tem a capacidade de entregar tudo. Pregue 100% mais, dê o seu melhor na palavra, se envolva com as suas ovelhas, se envolva com a sua célula, seja mais 100% líder na célula, mais 100% líder dentro da sua igreja. Não se deixe ser apenas metade, não se deixe ser apenas metade, não entregue de qualquer maneira, mas seja
um cristão vencedor, que acredita em tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Seja um líder vencedor, seja um pastor vencedor, seja um discípulo vencedor. Líderes e vencedores são forjados em meio a um grande deserto, uma grande aflição, uma grande prova, uma grande luta. Então faça o teu melhor e tenha o teu melhor, entregue o seu melhor e obtenha o melhor de Deus para a sua vida. Quem crê nisso, diga amém. Entregue o seu melhor e obtenha o melhor de Deus para a sua vida. É isso. Você está pronto para ser um adorador a partir de agora? Você está pronto para ser uma pessoa diferente? Dentro da sua casa? No seu lar, com a sua esposa, com seus filhos? No seu local de trabalho você ser servo? Uma pessoa disciplinada? E na sua igreja? Aquele que chega mais cedo por horário do culto? Aquele que chega dobra o joelho? Aquele que na hora da oferta entrega a sua oferta? Aquele que é fiel no Senhor na questão financeira? Na questão familiar, na questão do trabalho, na diaconia. Na diaconia. Eu quero nesse momento, queridos, dizer para você que o Senhor, Ele te ama. O Senhor, Ele te ama. Que Deus um dia apontou o dedo para você, no meio de bilhões e bilhões de pessoas, e te disse: tu és o meu servo, eu te escolhi, eu não te rejeitei. Tem uma pessoa que está participando com a gente aqui hoje, que foi curada de AIDS, que Deus mudou a história da vida dessa pessoa. Tem pessoas que estão participando dessa live, que foram libertos de demônios que invadiam a sua mente. Tem casais que estão me ouvindo agora aqui, que o seu casamento foi restaurado pelo Senhor. Tem homens aqui que estavam no fundo do poço e Deus os levantou. Porque Deus deu o melhor. A primeira adoração veio dele. Em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A primeira adoração veio dele. Ele fez daquilo porque ele amava. Quem ama Cristo ama a sua igreja, ama a sua obra, se entrega totalmente, crê em cada palavra, em cada promessa. Deus quer mudar a tua sorte, Deus quer mudar a tua vida. Mas a sua ação, ela vai provocar uma reação de Deus sobre a sua vida. Eu queria convidar você nesse momento, porque eu pedi para Deus, eu não quero me perder em mim mesmo durante todo esse tempo. Eu quero me doar e me entregar cada vez mais. Eu quero hoje liberar uma palavra de destino para a sua vida, liberar uma palavra de autoridade para a sua vida, de sabedoria, de restauração, para te trazer um destino espiritual e uma mudança na tua história. Eu quero convidar você para estar orando junto comigo. Eu quero trazer uma palavra de destino para dentro da sua casa, para a sua família, porque este é o culto da família. A Bíblia envolve um pai e um filho. E a mãe que não estava aqui no texto, mas estava do outro lado, esperando que alguma coisa boa acontecesse. Hoje é o que nós esperamos, que alguma coisa boa venha acontecer. E eu quero dizer para você que durante toda essa parafernália que o mundo tem vivido, eu posso ver a mão de Deus na minha vida. Eu posso ver a mão de Deus na sua vida. Feche os seus olhos nesse momento. Feche os seus olhos, por favor. Vamos orar comigo nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nesse momento eu quero usar, Senhor, este fôlego, essa voz que sai dos meus lábios, para Te adorar, intercedendo por cada vida aqui presente. Eu quero liberar, meu Deus, em nome de Jesus, diante do Teu poder e da Tua autoridade, uma palavra de destino para essa pessoa nessa noite. Uma palavra de autoridade contra potestades, principados, demônios. Uma palavra de coragem no meio do desânimo. Uma palavra, Senhor, de conforto, de consolo no meio, Senhor, da dificuldade. Uma palavra, Senhor, de audácia no meio da incredulidade. Uma palavra, Senhor, de sabedoria, de restauração para dar a esta pessoa a partir de agora um destino espiritual.
Vem, Senhor, com a tua providência sobre cada lar aqui presente, sobre cada vida. Venha trazendo cura a esta pessoa que está enferma, Senhor. Eu te apresento, meu Deus, essa pessoa nesse momento. Eu te peço sobre ela a tua bênção, o teu poder e a tua autoridade, Pai. Como tua igreja, eu quero repreender em nome do Senhor Jesus todo espírito maligno de enfermidade, Pai. Repreender em nome do Senhor Jesus todo principado, toda potestade, tudo aquilo que está amarrando a vida desta pessoa. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar, Senhor, sobre este homem, esta mulher, esta criança, este jovem, a tua bênção. Senhor, que a tua promessa se configure em realidade na vida de cada um de nós, mas que nós possamos, Senhor, a partir dessa noite, que o teu Espírito possa nos levar a isso, nos confrontar, a estarmos entregando sempre o nosso melhor a ti, que possamos ter mais tempo para ti, mais tempos para entrega, que possamos adorar mais, não somente pedir. Adorar significa fazer mais para ti, se entregar mais para ti, se doar mais para ti, Senhor, que possamos fazer mais, porque por mais que possamos achar que estamos fazendo demais, sempre, Senhor, estaremos lhe entregando o mínimo, segundo tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, entregando o seu Filho na cruz do Calvário. Recebe-nos nas tuas mãos. Deus, nesse domingo, o Brasil parou para orar a ti. O Brasil parou em jejum, a igreja se uniu, todos se uniram, independente de questões de fé. Eu via pessoas na rua orando, Senhor, pessoas em casa dobrando o joelho, pessoas entregando o jejum ao Senhor. Eu te peço, responde a nossa súplica, responde as nossas orações, guarda os teus filhos, que nenhum só se perca, Senhor. Guarda os teus pastores nessa terra, livrai-os da depressão, guarda as portas do templo, que aquilo que o Senhor abre, o homem não pode fechar, Senhor. Dê condições, Pai. Mostra, Senhor, para esse líder, esse pastor, que o Senhor é Deus, que o Senhor respalda o chamado, que o Senhor é aquele que se responsabiliza pelas finanças. Mostra a este homem, Senhor, dentro desta casa, que é o Senhor aquele que é supridor, que é provedor. Traz toda a provisão para esta casa nessa semana. Eu profetizo uma semana de bênção na vida dos teus filhos e das tuas filhas, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. E que a partir desse tempo nós possamos te dar uma adoração irrestrita, uma adoração, Senhor, que vai além dos nossos limites, que nós possamos chorar, que nós possamos bradar, que nós possamos gritar, levantar as nossas mãos, Senhor, e te adorar em espírito e em verdade, porque o Abraão foi um daqueles poucos que o Senhor procurou e encontrou. Porque o teu filho disse que dias viriam em que o Senhor procuraria os verdadeiros adoradores, que o adorassem em espírito e em verdade, aqueles que entregassem tudo para ti. Então nos receba, e que a partir de hoje nós sejamos aqueles que te entregam tudo. Recebe nosso louvor. Eu profetizo uma noite de bênção em cada lar, em cada família nessa noite. Eu profetizo a provisão, a quebra desse vínculo do mal que se instalou no universo, dessa bactéria, dessa enfermidade. Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus, meu Deus, com o sopro o Senhor pode, basta o Senhor querer. Nós pedimos pela fé, mas o Senhor tem que querer. Nós pedimos misericórdia da terra, misericórdia, perdoa os pecados da humanidade, e perdoa os nossos pecados, Pai. Muito obrigado, e que teu Espírito possa continuar nos conduzindo a um plano superior, maior e melhor. É o que nós pedimos, em nome daquele que vive e reina para todo sempre, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. E todo aquele que crê e concorda, diga amém. Queridos, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Hoje eu disse para algumas pessoas, até daqui a pouco no culto da noite, eu estou com muita saudade do nosso templo. Eu creio que você também, da sua igreja, do seu irmão, de dar um abraço amigo, um aperto de mão. Eu estou, doidinho para sair para a rua e ver as crianças brincando no calçadão, ver aqui a praia, com as pessoas aproveitando aqui a natureza, ver as pessoas dentro dos ônibus, nos carros, nos pontos de ônibus, as pessoas entrando no shopping, no cinema, e principalmente as pessoas entrando dentro da igreja para louvar e adorar e glorificar o nosso Deus. Eu creio que esse tempo está chegando. Eu creio que Deus nos colocou na prova. Só que nessa prova nós estamos dando o nosso melhor ao Senhor. Continue dando o seu melhor.
Amo cada um de vocês. Vamos continuar em oração por toda a humanidade, por todas as pessoas. Vamos continuar amando a Deus acima de todas as coisas. É o nosso próximo como a nós mesmos. Vamos continuar fazendo a nossa parte como cristãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado. E quarta-feira nós vamos estar de novo aqui na live. Tá? Na próxima live eu gostaria de pedir para você contar o seu testemunho aí no comentário. Você que aceitou Jesus, você que se reconciliou, você que foi curado, você que recebeu uma bênção. Tá bom? Deus abençoe vocês. Um abraço bem forte do Bispo Wilson, pela minha casa, minha família. Nós amamos vocês. Shalom Adonai.